E aí, pessoal, tudo bem? É quase 1 da manhã. Não, já passou da 1 da manhã. E, e eu vim aqui para ter uma conversa que eu não sei por onde começar. Eu sei que, assim, o vídeo passado eu gostei muito de ter feito, mas gerou uma reação que me deixou bastante pensativo. Um de vocês que eu admiro e respeito muito e que me acompanha há um bom tempo e que ao longo desse tempo me deu vários feedbacks assim que foram transformadores, é, é, levantou alguns pontos e que me deixam bastante reflexivo, sabe? A gente vai tratar esses pontos ao longo do tempo, mas ao invés de argumentar dentro do ponto que está sendo discutido, eu quero puxar para um outro. Por quê? Porque eu vi esse post aqui e eu achei ele maravilhoso hoje. É, Então, ao invés de argumentar e bater de frente em alguns detalhes, eu vou tentar, por uma outra perspectiva, colocar a coisa de maneira mais ampla. E aí vocês vão ver que tipo de conversa eu quero ter com vocês a partir de agora, sempre que possível. Alguns de vocês podem decidir deixar de me seguir, deixar de assistir, porque, sei lá, talvez vocês possam concluir que eu decidi lacrar com o meu canal. E esse é um risco que eu estou disposto a correr, que é algo com o que eu teria que arcar para continuar sendo autêntico aqui como eu me proponho. Então a gente vai falar hoje sobre esse post arrombado, do porquê que eu acho ele arrombado e por que esse post da Cyndi Lauper ele é tão lindo e o que esse post tem a ver com o que o post da Cyndi Lauper tem a ver com esse post arrombado. Ahn, então vamos lá. Cyndi Lauper postou esse negócio aqui. Ela celebra 36 anos do clássico True Color. O post é esse e ele é simplesmente maravilhoso. E por que ele é maravilhoso? Não sei se vocês conhecem essa música aqui. Que coisa fofa. E ela fala assim, olha, quando você grava uma música, você espera que as pessoas gostem dela, você espera que ela faça diferença, que ela importe. E que ela sobreviva ao tempo. E eu acho que a True Colors ela fez tudo isso. O que vocês acham? E mais fantástico do que esse post é que ela abre espaço, ela sai do palco e ela dá espaço para outros intérpretes que fizeram suas próprias versões da música que ela compôs. E é uma coisa linda, porque aí você vai vendo vários intérpretes, alguns que você adora e outros que você não tanto, mas todos eles colocaram seu toque pessoal, colocaram seus próprios sentimentos, fizeram sua própria versão e deram vida à letra que ela escreveu, a sua maneira. E, de fato, é uma música que faz diferença, que sobrevive ao tempo e que faz inúmeras pessoas poderem se expressar e dizer o que elas sentem quando elas cantam essas músicas. E eu me pergunto se todas essas pessoas que cantaram essa música tiveram a brisa que eu tive quando eu tive contato com essa música depois dos 30 anos. Meu histórico com essa canção, True Colors. Essa música tem 36 anos, eu tenho 42, então eu sou 6 anos mais velho do que essa música. Eu era muito pequeno das primeiras vezes em que eu escutei e não entendia bolufas porque eu não entendia inglês. Com 13 anos eu escutava essa música e não entendia bolufas, com 14 também. Com 15 eu devo ter visto a letra e devo ter procurado no dicionário as palavras para tentar decifrar. Por quê? Porque na época não tinha vagalume, porque na época não tinha Google, não tinha recursos. A informação era extremamente escassa na minha infância e adolescência. E aí o que acontece? Quando eu entendi inglês, eu comecei a achar essa música linda e continuei gostando dela do jeito que eu já gostava antes. Mas eu achava linda e ponto. E quando que essa história muda? Essa história muda quando a Lilian me chama para assistir um musical e eu adoro musical, é claro que eu aceitei sem nem perguntar qual que era e era Priscila, Rainha do Deserto. Gente, não existe um filme musical que tenha me agradado, porque é chato demais filme musical, mas musical no teatro é a coisa mais mágica que existe, porque você vê a banda lá, você vê a orquestra lá tocando ao vivo.
Você vê os atores encenando na sua frente, perto de você. E quando eles começam a dançar, é uma energia que contagia todo mundo. E quando eles começam a cantar, você vê a voz dos cantores dominando todo o teatro, sem nada que não seja a própria acústica do teatro e a voz dos cantores. E é uma coisa simplesmente apaixonante. Pois bem, eu assisti o musical de Priscila Rainha do Deserto sem saber que existia um filme. O filme é feito com o Enroad, a gente falou dele hoje, do Agent Smith. E ele faz o papel de uma drag queen nesse negócio. Eu não assisti, então eu só vi o encarte. Não assisti o musical porque não queria que estragasse não assisti o filme do musical porque não queria que estragasse a experiência que eu tive no teatro. Embora muita gente tenha assistido, eu escuto as versões e são incríveis. Enfim, o importante é que é uma obra que você morre de rir, mas em alguns momentos você também chora, porque ela é muito engraçada, mas ela é muito dolorosa. E por que ela é dolorosa? Porque ela conta a vida de um drag queen, o Enroad, Agent Smith. Ele é drag queen e ele, em algum momento da vida dele, ele engravida a amiga dele. E a amiga dele vai ter um filho e ele surta e desaparece. Por que ele desaparece? Porque ele não quer ser pai de uma criança que olha pro pai e descobre que ele é uma drag, que é gay, que é drag, que vive de shows. Não pode, então desaparece e acompanha o filho de longe, manda presentes, pede fotos, mas nunca aparece. E aí quando essa criança já é crescida, 10, 15 anos, não sei exatamente. Essa criança devia ter uns 10, 12 anos. Ele viaja para ver o filho, ele vai tremendo, que nem uma vara verde, morrendo de medo de como que ele vai conversar, que impressão que ele vai passar, se o filho dele vai ter orgulho dele ou não, se vai julgá-lo ou não, mas em primeiro lugar ele nem vai descobrir nada. E ele vai cheio de inseguranças. E ao longo do tempo as coisas vão acontecendo, as atrapalhadas vão acontecendo. E aí, assim, tem os clássicos das músicas gays, por exemplo, It's Raining Man e várias outras músicas que são bem conhecidas das baladas gays. Em algum momento, a história fica triste, dolorida, de querer chorar. E aí toca True Colors, toca essa música. E cara, foi um momento muito engraçado, porque eu olhei pra cara da Lilian e eu lembro até hoje, eu falei, cara, essa música é muito gay. E ela falou, ué. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo pra ela, mas até então eu nunca tinha percebido. E aí eu comecei a ficar chocado, eu falei, cara, eu vivia zoando Paulo Canto. Paulo Canto é o meu amigo que morreu afogado, tentando salvar crianças que estavam se afogando no Japão. Tem um vídeo dele, inclusive, tem um vídeo em que eu faço lamentando a perda dele aqui. E eu lembro do dia em que eu cheguei pro Paulo e mostrei para ele que o Renato Russo não só ele era gay, como toda a obra dele é gay. E, então, assim, tem muitas músicas em que você canta e não percebe que ele estava gritando ali, que ele precisava externalizar a homossexualidade dele. Né? Então, uma baita de uma voz grossa, uma postura de macho e cantando, e eu gosto de meninos e meninas, e todo mundo cantando com ele, falando, nossa, que legal. E sem perceber que, na verdade, ele estava dizendo, em várias músicas sobre amor, dando todas as pistas que ele precisava extravasar. Ele precisava dizer, me empresta um par de meia, amanhã eu acordo meio-dia, hoje eu acordo meio-dia, amanhã é a tua vez. São várias falas que hoje são escancaradas, mas que na época as pessoas não percebiam. Por quê? Porque na época você não podia falar abertamente sem ser linchado na rua e sem ser completamente cancelado. E ainda assim o amor que essas pessoas sentiam era de verdade e eles encontravam uma maneira de externalizar. Uma vez eu estava conversando com um gay e ele falou, você percebe como há muito tempo isso? Há muito tempo, eu era adolescente ainda. E ele falou, cara, a gente não pode falar na rua, então a gente fala através da arte. E você vê que essas pessoas elas são suprimidas e oprimidas e elas se tornam muito mais artistas do que as pessoas que não são. Por quê? Porque elas precisam se expressar de alguma forma e elas não podem fazer isso com palavras. Achei isso sensacional. E comecei a admirar uma série de obras. Não porque elas pregam a sexualidade, mas porque elas externalizam sentimentos de maneira muito rica, muito mágica. E essa música,
Quando eu comecei a prestar atenção nela, porque True Colors, as cores de verdade, é uma coisa muito bonitinha, mas isso daqui é um abraço numa pessoa que está suprimida, que está oprimida. O que é isso? É um abraço numa pessoa que está precisando de força. Por quê? Porque está triste, porque está desanimada, porque vive num mundo cheio de pessoas e ela se perde na escuridão dentro de si. Por quê? Porque ela se sente insignificante, tendo uma luz dentro dela que ela não pode pôr para fora. E aí, de repente, vem alguém e abraça e fala assim, mas eu vejo as suas cores reais, eu vejo você brilhando por dentro e você é linda do jeito que você é e eu te amo porque você é linda desse jeito que você é aí dentro. Suas cores reais são lindas como um arco-íris. Então, imagina uma pessoa que está sendo expulsa de casa porque não é aceita, porque é recriminada, que não pode deixar que ninguém no trabalho dela suspeite da natureza que ela tem. Não é nem por quem que ela sente atração sexual, mas da natureza de verdade que ela tem. De repente, ser abraçada por alguém que canta isso para ela é extremamente comovente, é extremamente acolhedor. E isso daqui salva a vida de pessoas. Letras como essa, músicas como essa, salvam a vida de pessoas porque a pessoa ela se toca de que a existência dela não é um erro e que a existência dela não é um pecado dela, que a existência dela é natural, só que ela teve o azar de cair num mundo que não respeita essa natureza e que não respeita essa existência. A gente pode ter outros vídeos nesse canal em que a gente vai explicar o porquê. A luz de mundo de Fausto, né? A luz de mundo de Fausto, a gente vai falar que exércitos precisavam de números, números precisavam de reprodução, depois você precisava ter controle da sua população e você não podia ficar à mercê de um bando de homens unidos que não tivessem filhos que pudessem ser tomados como reféns. Isso era perigoso demais para o Estado. Mas assim, esse vídeo não é para falar sobre isso. Basta que a gente fale que hoje a gente acha que os gays são oprimidos, mas até ontem, até muito pouco tempo atrás, era muito pior do que hoje. As pessoas simplesmente morriam por falar quem elas eram e quem elas eram não era uma aberração, não era antinatural e não era decisão delas. Era simplesmente quem elas eram. Então, por que esse post é arrombado? Porque, primeiro, a gente tem a capitalização da dor do oprimido. Você tem um partido que fala, você sofre, né? Eu sei que você sofre, eu sei o quanto você sofre, então eu vou falar por você. Vota em mim que eu vou fazer com que você não seja mais oprimido. E aí a reação que você gera é um outro lado falando, não. Você está querendo mudar a ordem natural das coisas. Porque esses grupos eles precisam ser antagônicos, porque tem que ter a direita e a esquerda, tem que ter o lado A e o lado B. Você gera um conflito que só faz mal para as pessoas que têm a natureza oprimida. Que só faz mal para quem tem a natureza oprimida. E é muito triste que a gente comece a militar em benefício de partidos e deixa para o segundo plano a dor da existência do outro, que é a única pessoa que está sofrendo de verdade nessa história. Então por que esse post é arrombado? Porque ele parte de uma premissa política de que tem um mal que quer entrar na sua casa e te convencer a ser negro e gay, que está colocando a sua família em risco e que você precisa proteger a sua família e que você precisa proteger a sociedade desse bando de arrombado que quer fazer isso. Aí eles vêm e falam assim, uma coisa é respeitar a opinião dos outros. Outra coisa é te obrigarem a ser como os outros. Pais, vocês que amam seus filhos e que são amantes de Deus e seguidores do Senhor, ensinem seus filhos que natureza é menino e menina, que um é de azul e outro é de rosa. Só tem macho e fêmea, não tem nada nesse meio aí, desses bandos de sem vergonha, que quer acabar com a família. Deixa que quando eles crescerem, eles decidem o que eles querem da sua vida, mas faça o seu papel, que é educar. E aí, o que a ciência tem para dizer? Que existe homossexual e heterossexual, só que além disso, existe cisgênero e transgênero. E uma criança, um menino transgênero, ele não vai ser diferente porque ele vai ter atração por homem pelado com 5 anos de idade, porque a criança de 5 anos ela não tem sexualidade. Ela pode ter curiosidade, ela pode ter outras coisas, mas ela não tem sexualidade. Então uma criança de 4 anos, 5 anos, ela não vai ter tesão por homem. Mas o que pode acontecer é que você pode ter uma criança de 4 anos
que nasceu em corpo de menino, mas que se sente uma menina. Isso é ser transgênero. Isso é ter essas cores dentro de si que não podem ser externalizadas. Por quê? Porque senão você é lapidado pela sociedade, porque senão você é condenado pela sociedade. Ah, Fausto, mas isso não existe. Existe. Existiu no passado e existe hoje ainda. Eu tenho família conhecida, próxima, que assim, a mãe é 75% perfeita. Por que a mãe é 75% perfeita? Porque dos 4 filhos, 3 são amantes de Deus e seguidoras do Senhor. Só teve um que se perdeu. Esse um que se perdeu foi expulso de casa com 15 anos, teve que se prostituir, adoecer, se curar, encontrar acolhimento e encontrar um rumo na vida. E depois de muita dor e de muito sofrimento, superar tudo isso e ainda ajudar a mãe nos perrengues que ela tem. Quanto esforço seria poupado, quanta dor, quanto sofrimento seria poupado se essa mãe ela simplesmente não sentisse a necessidade de mostrar que ela estava fazendo o possível e o impossível para essa criança ser um seguidor de Deus? Será que é a natureza mesmo que está errada dessa pessoa? Ou é alguma má interpretação dessa fé aí? Mas ainda assim, a gente não está querendo entrar na casa das pessoas e acabar com a fé delas. A gente só está pedindo respeito pela existência de determinadas pessoas que não são compreendidas por essa fé. Onde há espaço, há exploração. Se tem espaço para polarizar, para dividir e para conseguir votos em cima disso, então vamos explorar. Então, se tem um lado dizendo que precisa que você vote nele porque vai acabar com o sofrimento do negro, porque vai acabar com o sofrimento do gay, porque vai acabar com o sofrimento da mulher, tem que ter um outro lado falando, não, vocês estão de brincadeira, vai tomar no cu, vocês querem acabar com a natureza, isso sim. E aí a gente começa a brigar por uma guerra fictícia, inexistente, sem sentido, e em prejuízo de quem? A gente luta essa guerra que é imaginada aqui em prejuízo somente das pessoas que têm essa natureza que não é aceita ainda da maneira que deveria ser entre nós. E aí começa a haver várias desculpas para esse preconceito errado, como por exemplo, é que eu treino meu filho porque eu não quero que ele sofra. Se ele sofrer vai ser de quê? Vai ser de preconceito, essa coisa burra. E na verdade ele vai sofrer mais ainda se você não aceitá-lo. Você não aceitar, o mundo ser ruim contra ele já é uma merda. Agora você que é pai, você que é mãe, ser ruim com essa criança piorou. E a gente não tá falando que ao pedir para você respeitar a existência, a gente não está pedindo para você embutir uma determinada sexualidade ou estimular um desejo sexual ou suprimir um desejo sexual, não se trata disso, não. Então, o apelo é que, assim, ao invés de entender a causa, a guerra de narrativa, tomar um lado e ter certeza de que o seu está certo, é se perguntar todos os dias quantas vidas, quantas pessoas estão sofrendo porque a natureza delas está sendo tomada para levantar e defender determinadas pautas. A gente continua numa próxima conversa, mas na próxima conversa eu quero dizer, talvez por que não dizer aqui tudo de uma vez, essa criança que não tem acolhimento do pai, da mãe, da comunidade religiosa, da escola, do trabalho. Não é interessante que essa criança, no desenvolvimento dela, ela olhe para a sociedade e veja alguém exatamente como ela, tendo conquistado um espaço e tendo conseguido respeito? Porque até bem pouco tempo atrás, você só conseguia ver trans em prostíbulo, na rua, ou no máximo em telemarketing. E agora você já tem transgênero sendo aceito em loja cara. E transgênero podendo ser quem é no ambiente de trabalho numa empresa grande. Isso é um estímulo às pessoas virarem traveco? Isso é um estímulo às pessoas a virarem drag queen? Isso é um estímulo a pessoa mudar a sexualidade porque todo mundo está querendo lacrar? Não.
Isso são pessoas ocupando espaço que já deveriam vir ocupando há muito tempo. Isso pode salvar a vida de uma criança. Isso pode salvar a vida de um adolescente. Porque ele pode olhar e ver num filme, ele pode ver numa empresa, ele pode ver numa escola, alguém que é como ele e falar: eu não sou uma aberração. Eu aconteço em inúmeras outras pessoas. E essas pessoas têm tanto espaço no mundo quanto qualquer outra, então eu também posso ter. E isso pode salvar a vida de uma pessoa. Então nós estamos num momento em que a representatividade ela tem sido muito importante e a gente tem uma boa parte da sociedade pedindo representatividade. Nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente pode falar: porra, cara, elfo negro? Não queria, mas ok, eu entendo. Eu entendo, então eu faço essa concessão. Por quê? Porque eu sei da importância disso. Porque eu sei que uma criança negra assistindo O Senhor dos Anéis, ela pode ficar muito feliz de perceber que tem alguém parecido com ela ali numa posição de destaque. É muito legal uma criança assistir Star Wars hoje e ver alguém com quem ela consegue se identificar. Mas aí como que a sociedade acolhe essa possibilidade? Estão arruinando as obras, estão colocando negros só para lacrar. E eu acho que isso é uma visão um pouco exagerada da coisa. Ah, mas não tem cabimento porque a obra... Cara, a obra é uma obra ficcional. Num outro episódio diferente daqueles que você viu. Ah, mas eu assisti 6 episódios de Star Wars e nenhum tinha um Jedi negro. Então, cara, deixa eu te contar. Os filmes de hoje, eles não têm a graça pra você que tinham em 1980, porque você já não é uma criança de 12 anos. Então, cara, eu jogava King of Fighters 94. Quando você abre o jogo hoje, você fala: mas que bosta que é. Porque as minhas memórias são muito melhores do que isso. Então, quando lançam um jogo, lançam King of Fighters 15, maravilhoso. Só que o que tem? Tem um monte de personagem coreano. Tem um monte de personagem K-popper. Tem uns personagens que tem cara dos animes de hoje. Tem os clássicos também, mas tem outros personagens que atendem a demanda da nova geração. E tudo que está sendo construído hoje não está sendo construído só para mim que joguei King of Fighters 94. Está sendo construído para as crianças de 10 anos, para as crianças de 15 anos, para os adolescentes de 18 anos que cresceram escutando K-pop, que gostam de ter essa imagem em seus personagens e que de repente abrem o King of Fighters lá e tem um cara lá para ele selecionar com o cabelo que ele quer que tenha. Isso é mudança transgeracional. E a gente está num momento que está pedindo representatividade e isso só arruína a sua infância se a sua infância tivesse sido realmente uma bosta. E se a sua criatividade ela realmente for limitadora. E se você realmente não aceita que tenha gay, que tenha negro, que tenha mulher numa obra ficcional, é porque você é preconceituoso. Não, mas é porque você não entende nada da canonicidade das obras. Você está falando algo que aumenta a dor do outro, que não é empático e que não vai mudar. Por quê? Porque a gente está num momento que segue essa inércia. É o momento dessa geração, quer você goste, quer não. Por quê? Porque quando a gente tinha 18 anos, os idosos achavam um absurdo que a gente ficasse jogando videogame. Porque eles queriam que a gente jogasse dominó na praça. E eu não conheço gente da minha geração que jogue dominó na praça até hoje só porque os idosos queriam que a gente fizesse isso. Então, hoje, aos 42 anos, eu sou um idoso e tem uma nova geração querendo determinadas coisas em suas obras e desculpa te avisar, mas eles vão conseguir. Isso não tem nada a ver com um comunista querendo entrar na sua casa e te transformar num negro gay. Isso tem a ver com uma mudança de valores e com a percepção da nova geração de que esse tipo de opressão aqui ele fere existências e que ele não deveria existir. Vai ser de uma vez? Não, mas é um momento de transição e esse movimento de transição ele vai continuar. Não importa quem seja presidente,
Não importa o seu viés político, porque isso daqui não tem nada a ver com ser de direita e de esquerda. A direita e a esquerda, elas só se apropriam dessas pautas para conseguir os votos dos correspondentes imbecis que acham que essa guerra existe. Mas a gente está falando aqui basicamente de respeito à existência do outro. Então, manual do mundo, como sofrer menos no mundo, como passar menos raiva no mundo. Entenda que a gente está num momento de transição, que determinados espaços de representatividade vão ser ocupados, e quanto menos você se incomodar com isso, mais você vai poder usufruir de tudo que foi criado na sua época e de tudo que está sendo criado agora. Porque se você acha que a lacração ela anula completamente a obra, é porque você não está enxergando que você tem uma grande obra ali com representatividade. E que se a representatividade te incomoda, então não tem acesso à obra. Tá tudo bem. Estamos combinados desse jeito. Agora, se você quiser assinar um canal de streamer que tem um monte de conteúdo seguro para a família, aí você se enfia dentro dessa bolha e consome só esse tipo de conteúdo. Sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar se restringindo num espaço limitado, preconceituoso, e você vai continuar propagando preconceito. E quando as pessoas tentarem te alertar, você vai achar que o mundo está contra você, porque os comunistas estão ganhando e que amanhã você vai acordar negro e gay. Aí pelo menos eu vou ter tentado. Espero que isso não leve muitos mais de vocês embora. Mas é um risco que eu tenho que correr, porque eu acho que esse tipo de conversa ele precisa ser feito. Ele precisa ser feito. E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não estou ligado em nenhum movimento extremista que quer eleger alguém. Eu estou olhando para esse mundo e vendo como que a gente pode viver com menos ódio e com mais aceitação e mais respeito. É só isso. Só isso. Bom, espero que cause reflexões aí, que seja útil. Grande abraço.